Olá, sou o pastor Carlos McCord. É uma alegria estar com você para falar sobre um assunto que é para mim uma coisa que mudou minha vida. É o conteúdo chamado Sermão do Monte, ou Jesus no Monte. Durante a minha caminhada cristã, que já passaram-se agora mais de 50 e poucos anos, esse trecho de Mateus capítulo 5, 6 e 7 transformou minha vida. Eu queria compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem me mostrado no Sermão do Monte. E esse passeio que a gente vai fazer nessas palavras de Jesus, eu chamo o centro e circunferência do amor. E a gente vai ouvir coisas lindas e juntos vamos crescer, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de falar do Sermão do Monte, eu aprendo uma coisa nova cada vez. Então eu espero que você possa separar um tempo para ouvir a voz de Jesus. Eu vou simplesmente ser como se fosse guia que está apontando para algumas coisas, mas a voz que você vai ouvir é a voz de Jesus Cristo. Um cristão muito famoso da Inglaterra disse certa vez: a primeira vez que você lê o Sermão do Monte, isso vira tudo de cabeça para baixo. Mas, na segunda leitura, você descobre que vira tudo para cima, onde deve estar. A primeira vez que a gente lê o Sermão do Monte, a gente fica chocado. A gente começa a questionar: será que é possível viver? Será que eu deveria realmente me entregar para essas palavras de Jesus? Será que eu consigo viver isso na prática? E cada pessoa que leva isso a sério, ela confronta esse questionamento. Um outro autor, E. Stanley Jones, missionário metodista na Índia durante 55 anos, ele disse, vivendo naquele país de mais de 1 bilhão de pessoas, e o país mais religioso do mundo, ele falou que o cristianismo não cresceu muito na Índia, porque o povo lá, e esse povo que ele estava tentando evangelizar, eles estavam perguntando: por que vocês cristãos não vivem o Sermão do Monte? Eles não abraçaram o cristianismo porque para eles o cristianismo era o Sermão do Monte. Quando Stanley Jones voltava para os Estados Unidos para pregar e falar sobre seu ministério na Índia, a pergunta foi diferente. A pergunta nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, era uma outra pergunta. Será que é possível viver o Sermão do Monte? Eu fui criado nos Estados Unidos e tenho passado muito tempo aqui no Brasil. E eu digo que ele tinha toda a razão, porque as pessoas lendo o Sermão do Monte acham que é impossível viver. Agora, eu também, durante alguns anos, achei incrivelmente difícil tentar viver o Sermão do Monte. Mas, hoje, através desse apoio de autores e outras pessoas, eu descobri que todo cristão deveria viver o Sermão do Monte e pode viver o Sermão do Monte. Isso me deu alegria e otimismo sobre o ser humano e sobre a humanidade. Sermão do Monte, segundo Lloyd Jones, outro autor, disse assim: o cristão é o embrião do ser humano que será perfeito como o Pai é perfeito. O Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. O que eu entendi, ouvindo esses autores que viveram anos atrás e também ouvindo a voz de Jesus, é que Jesus é otimismo. Ele é um otimismo, ele fala nessa declaração do Sermão do Monte palavras de otimismo. Ele olha para o ser humano com um desafio
E ele olha para nós com todas as nossas falhas e problemas e diz, tem um caminho estreito, mas um caminho que leva você a ter uma vida onde você pode manifestar o amor de Deus de uma forma coerente e pura. Para mim, ler o Sermão do Monte, olhando essa perspectiva que Jesus é otimista, mas também Jesus é realista. Em capítulo 5, Jesus ele fala do otimismo que ele tem. E o último versículo de capítulo 5, ele fala essas palavras, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Imagine ele olhando para mim, para você e dizendo, seja perfeito. Seja perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Ele estava com otimismo sobre o que ele poderia conseguir fazer nas nossas vidas. Também em capítulo 6 do Sermão do Monte, Jesus é realista. Ele conta para nós onde a gente vai ter desafios. E finalmente em capítulo 7 do Sermão do Monte, Jesus ele nos dá uma palavra de certeza. E ele fala para nós assim, se você ouvir essas palavras e as praticam, você vai ser uma pessoa sábia que construiu sua casa sobre a rocha. Porque quando vêm os desafios da vida, a sua vida pode ser estável, equilibrado e passar pelas dificuldades que temos que enfrentar nesse mundo com sucesso e com segurança. A ideia do centro e circunferência do amor, que é o título desse curso, o Sermão do Monte, o centro e circunferência do amor, vem do Stanley Jones, aquele missionário que estava na Índia durante 55 anos. E ele falou assim, a qualidade do seu centro determina a circunferência do seu amor. A qualidade do seu centro determina a circunferência, o alcance do seu amor. Eu tenho feito uma pergunta para pessoas que participaram desse curso já. Eu sempre pergunto para eles, como discípulos de Jesus ou pessoas que têm interesse nas palavras de Jesus, sempre pergunto para ele, você gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar um outro ser humano? Você gostaria de viver em paz com sua esposa, seu marido, e nunca mais maltratar alguém na sua vida que você ama? Você gostaria de pensar que você poderia ser uma pessoa que sabe amar na hora certa, da maneira certa? Você gostaria de viver uma vida em paz com outras pessoas durante o resto da sua vida? E eu fiquei chocado quando eu fiz essa pergunta e descobri que esse desejo está no coração de cada pessoa. Fomos criados para amar. E o Sermão do Monte, ele é o caminho. É estreito, não é fácil. Ela tem suas exigências, tem seus desafios, mas ela leva a gente até um sonho, que é o sonho de ver uma pessoa, eu ou você, vivendo com capacidade e apoio de Deus para amar quem a gente precisa amar. Desde eu comecei a compreender esse caminho e os meus mentores, como Stanley Jones e Oswald Chambers e C.K. Chesterton e muitos outros, eu percebi que eu também quero viver uma vida onde eu consigo acreditar que alguém pode ter seu amor aperfeiçoado. Eu quero viver o Sermão do Monte, mas eu entendo que somente andando com Jesus, ouvindo a palavra dele e praticando o que ele diz, eu posso ir nessa direção do amor contínuo. Jesus começa falando sobre 9 bem-aventuranças.
ele fala de um apoio divino, mas um apoio divino que trata do problema mais grave que nós temos nas nossas vidas. E esse problema é o medo. Deixa eu ler um trecho de 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é do apóstolo João, que andou com Jesus 3 anos e viu ele cheio de graça e de verdade. Eu descobri na minha leitura do Sermão do Monte e também ouvindo as vozes dos meus mentores, a maioria que já faleceram, nos seus livros, que essa questão do medo é o que atrapalha o fluir do amor na vida da gente. Eu tenho meditado muito nesse trecho, porque eu tenho passado por essa experiência de querer amar, mas alguma coisa impedir esse desejo. As minhas intenções foram boas e corretas, mas deu alguma coisa em mim que parava eu amar plenamente. É como se fosse um tipo de barreira ou medo. Então, nas bem-aventuranças, a gente encontra Jesus dizendo que Ele vai nos apoiar. Mas como é que Ele vai nos apoiar? Ele, sendo um amor perfeito, é a única pessoa capaz de expulsar de nós o medo que nos tormenta e impede o fluir do amor. Uma vez que eu vi isso, as 9 bem-aventuranças começaram a abrir para mim, para eu sonhar em ser uma pessoa capaz de avançar nessa aventura, essa bem-aventurança de ir na direção desse alvo. Você lembra que eu falei que eu já perguntei para muita gente: você gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar alguém, ou maltratar uma pessoa, ou odiar alguém? E é unânime. Quando eu falo isso para as pessoas, eles têm esse desejo. Mas a questão é como viver isso. Agora, ouvindo Jesus e permitindo Ele expulsar o nosso medo, a gente encontra o caminho. A gente encontra o caminho. Então, nossa primeira parte do curso, desse momento juntos, a gente vai ver cada bem-aventurança, um por um, e eu queria que você avaliasse se você tem um ou mais desses medos, e você pode sonhar em ser realmente curado desses medos, para que seu amor possa fluir na vida de outras pessoas.